Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Zota Capital e hoje vamos falar de mais um diário de trades aqui do dia 28. E bom, hoje foi um dia que eu consegui operar, mas operei muito mal. Saí do meu gerenciamento de risco e apesar de ter saído no game foi muito ruim. E bom, o maior defeito foi eu não ter acreditado nas minhas análises. E, bom, depois que você não acredita nas suas análises e elas dão certas, você vai ficando com raiva, vai querendo fazer, vai querendo criar coisas onde não existem coisas e, bom, tá feita aí a bosta. Mas enfim, bora lá, começo com o índice, depois passo pro dólar e, como vocês já sabem, bora lá. E já deixa o like e se inscreve, que me ajuda muito a continuar produzindo esses diários. Então, aqui no dia 28, o índice abriu aqui fora dessa zona aqui, dessa faixa de gás entre a média móvel de 20 e a de 200 com um ligeiro gap. Então a gente tem aqui espaço para estar buscando aqui a média móvel de 8, a média móvel de 20. Então eu gosto de usar o meu setup de VWAP, que eu vou nos 2 minutos e vejo se o preço ancora nas médias. Então acabou que o índice aqui, ele fez o setup de VWAP bonitinho, entrou aqui no candle 1, no primeiro candle aqui, fechou com força, fez um pullbackzinho aqui na VWAP dando entrada. Só que aqui já começa o primeiro erro, não botei fé nessa minha primeira entrada, não sei porquê. E bom, acabou atingindo o primeiro alvo aqui, dando 140 pontos. E mesmo se eu fosse acompanhando, eu não teria sido estopado aqui, teria pegado pelo menos 50 pontos, que não é nada, mas ajuda você a começar o dia bem, já com um gainzinho. Então, bom, feito isso, já fiquei bolado, porque eu falei, poxa, não acreditei na minha análise, e é isso, e aí você já fica meio com raiva, mas faz parte. Então, depois disso, volto para os 5 minutos, vou esperar para ver o que o índice vai fazer. Se ele vai fazer esse pivô aqui dando continuidade, ou então se ele vai realmente buscar frustrar esse movimento, buscar novas altas. Porque, para mim, ele ativou esse pivô e está fazendo um pullback, mas eu só consigo entrar depois da perda do candle 1. Então, o índice ficou lateralizado nesse rangezinho aqui, acabou tocando aqui na média móvel de 20, mas nada se fazer ainda. Bom, aqui já dá uma entrada aqui no candle 7, caso ele perca esse candle 7 aqui, mas acaba não perdendo, me frustrando esse movimento aqui. A gente já tem a formação aqui de um pivôzinho de alta aqui, porque ele perde esse movimento aqui, faz uma alta, faz mais uma alta. Na hora do pregão, eu estava de olho nesse pivô, mas depois que ele estava próximo a atingir esse pivô, foi a hora que eu me liguei que ele já tinha frustrado o movimento aqui, fazendo um pivô de alta, do candle 7 até o candle 3. Então, foi esse movimento aqui que me impediu, que me deu uma travada para eu entrar no próximo movimento aqui, justamente porque eu fui travado aqui. Mas ainda assim, para mim eu estava vendo esse pivô de alta, falei, não, é um pivôzinho de alta, estaremos entrando aqui. E bom, o stop desse pivô é justamente a entrada se dá quando viola aqui o candle 7, e fecha aqui em cima, mas a entrada mesmo ideal é quando fecha aqui acima do candle 15, violando acima do candle 15 com stop minimamente no final do candle 15. E foi o que aconteceu, só que mais uma vez, eu entrei aqui primeiro, falei, poxa, estou errado, porque apesar de ter fechado aqui em cima, eu tenho que entrar quando violar aqui em cima. E quando eu entrei, quando violou aqui em cima, eu tinha visto esse pivô, falei, poxa, eu vou entrar aqui para sair, no segundo alvo aqui desse pivô, ou no primeiro alvo. Fiquei, cara, o que eu estou fazendo, entendeu? Tinha muitos pivôs, eu não sabia qual que eu entraria, mas poderia ter entrado aqui, nesse rangezinho aqui de alvos, que foi aonde que atingiu o terceiro alvo. Então aqui eu já deixei aqui de pegar uns 400 pontos aqui nessa operação e já estava bem bolado. Então, depois disso, a gente já começa a ficar mais com o psicológico abalado, já começa não, agora ativou esse pivô aqui, bateu no segundo alvo, ele está lateralizando, foi o meu pensamento, e agora ele vai ir para o terceiro alvo. Então aqui foi o terceiro alvo, eu vi esse candle aqui,
E aqui eu dei uma adiantada aqui pelos 2 minutos, acabei indo para os 2 minutos e vendo quando o mercado chegou nessa entrada aqui, entrando adiantando todo esse pivô para poder estar pegando aqui esse terceiro alvo de FIBO. Só que aí eu fui frustrado, não deu certo, tomei mais um stop. Fiquei bolado e aí, tipo, quando chegou aqui na média móvel de 200, ele deu mais uma oportunidade de entrada adiantado, só que eu não quis entrar, porque eu falei, cara, eu não vou entrar mais adiantado. Eu podia entrar para minimamente levar até aqui no topo, pegar 700 pontos, só que eu não quis. E bom, o mercado foi indo, chegou no topo aqui e frustrou o movimento. Então eu já fiquei mais bolado ainda, porque eu podia ter adiantado a operação, mas eu falei que eu não ia fazer, então você fica, poxa, já foi 400 pontos aqui, já foi 700 aqui, já perdi 1000 pontos. Nossa, velho, tô operando muito mal. E então, aqui o índice frustrou esse movimento, então aqui já forma um pivô de baixa. E mais uma vez nesse pivô de baixa eu fiz errado, porque aqui a entrada não se daria pela violação, eu tinha que esperar confirmar aqui e fechar quando perdesse a mínima desse candle. E não foi o que eu esperei. Eu entrei novamente pelos 2 minutos, falei pivô de baixa, já fechou aqui embaixo nos 2 minutos, mas pelos 5 foi frustrado o movimento, me dando mais um stop. Depois que eu tomei mais um stop, eu falei, não, eu vi formando um pivô nos 2 minutos, falei, vou entrar de novo. Tomei outro stop. Falei, puta que pariu, velho, tô na bosta. E aí quando finalmente fechou abaixo dessa região aqui, o índice aí sim eu poderia ter entrado aqui, porque aqui nesse candle o fechamento dele foi em 450 e a mínima desse candle aqui foi em 490. Então aqui sim eu teria sim a minha confirmação perdendo esse candle 29, com stop minimamente aqui em cima de 400 pontos. Só que eu falei, cara, eu já me ferrei tanto que eu não vou entrar, eu vou entrar certo. Aqui é um pullback de pós-rompimento, e então eu vou entrar quando perder o candle 27. E foi o que eu fiz. Entrei no candle 27, saí no primeiro alvo. E essa foi a operação que eu fiz no índice. Ainda assim, depois dessa operação, saindo no primeiro alvo, o índice ficou lateralizado. E eu aqui olhei, tipo, nossa, aqui ele está fazendo um pullback aqui de livro na cabeça do pivô para buscar novas baixas. Entrei adiantadaço com o stop aqui em cima e mais uma vez tomei mais um stop. Eu até estava pensando em colocar um stop de cutucada para a média móvel de 200, de tanta confiança que eu estava nesse movimento, mas ainda bem que eu não coloquei, porque depois fui frustrado esse movimento. E bom, depois que o mercado fica nessa lateralização, ele abre espaço para aquele movimento que eu gosto de alternância na média móvel de 200, que ele fecha fora, fecha dentro, fecha fora de novo, mas não deu até que ele montou esse pivôzinho aqui de alta na média móvel de 200, só que eu considero uma entrada bem arriscada, bem difícil, que se daria na violação aqui do candle 13, mas então pegar aqui um risco-retorno de 300 pontos para pegar 100 pontos, falei, não vale a pena fazer isso, mas acabou atingindo o primeiro e segundo alvo. Então esperei aqui mais uma vez essa movimentação, e aqui eu estava esperando, aqui eu entrei mais uma vez adiantado aqui pelos 2 minutos, falei, poxa, vamos buscar novas altas nesse pivôzinho aqui, que agora sim está alinhando, separado aqui na média móvel de 200, e até que foi frustrado esse. Não acreditei nesse movimento mais uma vez. E bom, depois desse candle aqui, eu falei: não, agora eu vou entrar. E fiz uma compra aqui e tomei mais um stop, ficando puto. E bom, aqui foi a cagada que eu fiz, que quando realmente rompeu aqui, eu já tinha tomado altos stops, aqui eu lotei a mão de contrato e falei, vou levar até o primeiro alvo desse pivô aqui. Então aqui foi, levei até o primeiro alvo desse pivô e fechei o dia positivo e triste, porque eu falei no GR. Bom, depois eu já fechei o índice, não queria mais nem saber
principalmente por causa de eu ter entrado adiantado e ter acertado toda essa movimentação aqui, ficar me debatendo, nossa, velho, mais 500 pontos. Nossa, 2.000 pontos já que eu perdi, velho, por causa de falha na minha análise. E bom, falei tipo, velho, eu vou fechar isso aqui, melhor coisa que eu faço e vou embora. Já é sexta-feira, mas atingiu todos os alvos, não tinha mais nada. Claro que tinha o alvo aqui desse pivô aqui que podia ser atingido, mas eu não queria ficar para contar a história. E bom, depois disso que o índice atingiu o primeiro, segundo, terceiro alvo desse pivô, ele ficou lateralizado. E aqui sim a gente tem uma movimentação de. Nossa, muito alto, velho. De aqui mais tranquilo. Ele atingiu aqui o primeiro, segundo, terceiro alvo desse pivô, voltou aqui embaixo e mais uma vez aquela alternância na média móvel de 20 que eu gosto, que ele fecha dentro, fecha fora, fecha dentro aqui e agora a gente tem que esperar montar um pivô. Então aqui ele começa a montar um pivô no candle 70 e quando ele perde esse candle 70 a gente dá uma entrada aqui, se dá por violação com stop minimamente no candle 74 ou então no candle 72 no técnico. Bom, para quem entrou, deixou o stop aqui no candle 74, seria frustrado o movimento, mas depois quem deixou no técnico acabou atingindo o primeiro e segundo alvo. E depois disso, teve até no terceiro alvo aqui, mas a VWAP fez preço. E bom, depois o preço retornou aqui na média móvel de 200 e atingiu o terceiro alvo. E por fim, termina o dia aqui no índice, foi isso que eu vi para o índice. E bom, agora bora para o dólar. Ele ficou nessa lateralização, depois entrou volatilidade até nesse pivôzinho aqui, só que essa hora eu já nem estava mais operando, justamente por causa do horário. Mas eu estou percebendo que sexta-feira, mais uma vez fez aquela alternância na média móvel de 20, que é fechou dentro, fechou fora, fechou dentro, espera montar um pivô e entra aqui. Mas já era 4 horas da tarde, então você vai ficar caçando o que no mercado sexta-feira de tarde, 4 horas? Nada, né? Mas mercado brasileiro é uma loucura. E dá. E bom, para fechar aqui no dólar eu não fiz muita coisa, justamente porque ele ficou nessa lateralização o dia inteiro. E bom, eu estava esperando que ele rompesse para baixa e ele entrou uma volatilidade imensa aqui, jogando ele para cima. Mas no dólar, o que eu vi para ele foi justamente aqui no início do dia, que a gente joga para os 2 minutos aqui, e ele deu sim um setup de VWAP bonitinho, e eu acabei entrando, só que eu entrei adiantado antes dele testar a VWAP, deixei meu stop aqui embaixo da VWAP. Quando voltou para o meu stop eu falei, vou sair porque eu já estou começando o dia operando errado, e foi lá no primeiro, segundo alvo. Já fiquei bolado. E bom, vocês já viram o que eu fiz no índice. Então, depois disso, de ter ficado muito bolado, o dólar ele ficou aqui nessa lateralização de rangezinho, ele até tentou fazer esse pivô, só que aí eu falei, não, ele tem que fechar aqui abaixo do candle 5 com força, mas aí ele no candle 7 aqui ele já rejeitou, então já marquei tipo, não, tem que fechar abaixo do candle 7 aí, só que aqui eu até falei, não, fez mais um pivôzinho aqui, ele fechando abaixo, agora com a média móvel virando para baixo, já rende uma entrada aqui, porque ativou agora esse pivô aqui, só que eu entrei nesse pivô, só que eu falei, não, tem que perder o candle 7, de fato, então acabei saindo da operação, que teve até um movimento frustrado, mas quem deixou o stop no técnico, o dólar acabou atingindo aqui o primeiro alvo. E bom, depois disso o dólar ficou nessa lateralização o dia inteiro, não fiz nada no dólar. Ele foi testando ali essa região até que entrou uma volatilidade jogando o preço para cima. E com o preço jogando para cima, então a gente marca essa máxima aqui do candle 50 e espera para ver se ele vai fazer um pivô de alta. Agora já com entrada aqui por violação. Mas o dólar não fez esse movimento, acabou passando com os preços para baixo, então nada de pivô de alta.
Então aqui a gente tinha que esperar ele sair aqui dessa região aqui do candle 41 na mínima, que foi atingida no candle 62, ativando todo esse pivôzão gigantesco macro aqui. E bom, depois disso era só, como o stop era gigantesco, é só você esperar ele fazer um pivô de pós-rompimento, um pullbackzinho, que deu aqui, que se dá perdendo a mínima dos 63. Então ele fez um breakoutzinho aqui na média móvel de 20, mas acabou sendo frustrado. Bom, mas depois o movimento voltou aqui, finalmente o dólar confirmou aqui abaixo do candle 63. Então, aqui sim você poderia ter entrado aqui na violação do candle 63 com stop no candle 84 e depois trazer o seu stop aqui para o candle 85 nesse gift aqui, ativando sim todo esse pivô aqui. Então a gente marca esse pivôzinho aqui e espera atingir os seus alvos, que foi confirmado aqui no primeiro alvo atingindo. Bom, depois disso, depois que atingiu o primeiro alvo, eu até vi esse pivô aqui de pós sendo atingido, que foi uma hora que eu abri o mercado. Só que eu falei, cara, eu vou vender aqui para sair no primeiro alvo, só que achei que a operação ia ser rápida, eu não estava mais com sarro de olhar o mercado, então deixei para lá, mas aqui atingiu o primeiro, segundo, terceiro alvo desse pivô. Se você trabalha com um pivô mais macro, atingiu o primeiro e segundo alvo dele. Lembrando que quanto mais confluência de alvo, mais chance do preço travar naquela região. Então, o que aconteceu? O preço travou nessa região e depois disso o dólar veio buscar as médias. E bom, foi isso que eu fiz, foi isso que eu vi para o índice e para o dólar. E bom, agora eu vou mostrar meu relatório de performance, que apesar de eu ter saído no positivo no dia, foi um péssimo dia, horrível. E bom, pretendo estar melhorando e é isso. Com isso a gente finaliza o dia, espero que vocês tenham gostado. Bons trades, deixa o like, se inscreve e até a próxima.